quem é membro do corpo, quem é galho da videira, quem é pedra do edifício, quem é tesouro do depósito, está andando com os olhos fixos, como diz Hebreus 12, no autor e consumador da fé. Ele está correndo a carreira que está proposta. E corrida, a gente corre olhando para o chão, para não tropeçar e cair. Mas a corrida celestial é ao contrário. Não pode olhar para o chão não, senão cai. Tem que andar olhando para frente e para cima, como que tivesse hipnotizado. Ei, tu viste o que aconteceu ali? Vi não, eu estou agora com o meu olho fixo. Olha, tu soube do boato? Soube não, eu soube das boas novas, do evangelho. Olha, tu soube do que disseram, do que viram, do que pensaram? Não, eu estou sabendo das revelações que o Espírito Santo está me dando. Menino, tu é muito desligado. Não, eu sou o verdadeiro ligado, na videira, no céu, no Espírito. Olha, ela deu uma piscada para tu. Tô nessa mais não, meu filho, eu estou vendo é o olho aberto do Cordeiro que ressuscitou como leão. Corre a carreira que está proposta, olhando para cima, se livrando do embaraço, do laço, do tropeço, do pecado. É a receita do Senhor para nós. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quem diz amém? Poder sentar, meus irmãos. Ambiente maravilhoso de adoração. E o tema muito bom sobre arrebatamento. Eu particularmente gosto muito. Tema que é urgente, eminente, premente, e que deve estar sendo sempre falado, pois é a nossa bendita esperança. Não é só nossa esperança, é a nossa bendita esperança. Pedro, Paulo denominaram ela assim, não é? E como nós temos 2 dias aqui para cooperar, dá para a gente meditar hoje um pouco mais especificamente sobre arrebatamento, e amanhã a gente medita sobre mais alguns eventos relacionados ao fim, não é? A doutrina das últimas coisas, que teologicamente se chama de escatologia. Vocês sabem disso. Mas é interessante a gente lembrar que há 2 eventos para acontecer dentro de um só evento, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, porque nós estamos no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse intervalo aí é o intervalo da graça. Nós estamos no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. As 70 semanas que Daniel profetizou é um tempo, é uma dispensação de Deus para tratar com Israel. E Deus, ele meio que travou o tempo, deu um stop nesse relógio para tratar com os gentios, com a igreja, mais especificamente. Então, a 70ª semana de Daniel, que é a que falta, será justamente aquele período da grande tribulação, que está dentro dos 7 anos, entre o momento que a igreja subir ao céu e o momento que a igreja descer do céu. Nós, como assembleianos, como pentecostais clássicos, somos crentes pré-tribulacionistas. Nós acreditamos, com base nas evidências que as Escrituras dão, que a igreja não passará pela grande tribulação. Alguns nos acusarão de escapismo. Vocês dizem que não vai passar a grande tribulação porque não quer sofrer. De modo algum. A igreja não vai passar a grande tribulação porque ela já passa a tribulação. Porque Jesus disse, no mundo tereis no plural. Então Jesus prometeu para a gente prova. Se tem uma coisa que Jesus prometeu para mim e para você, foi prova. Mas, irmão, se eu veio para pregar isso, não tenho culpa, né? Eu só estou falando a mensagem que ele nos deu. Agora, esta luta, a frase que o nosso querido irmão disse aqui, o deserto tem porta de entrada e de saída. E essa luta tem data de início e de fim também. Ela não é uma luta indeterminada, não. Então, evidentemente que Jesus nos vacinou
sobre a possibilidade de lutas, de aflições, de tribulações, mas deixou também marcado o dia da vitória. Ele só não disse qual é, mas disse que vai vir. Então, esse intervalo que nós estamos passando aqui é o intervalo que Deus está tratando conosco, através das provações, das tribulações. Não é? Quando Deus tirar a igreja da terra, aí ele starta essa última semana das 70 de Daniel para tratar com Israel e para tratar com os gentios, os pagãos, né, os demais habitantes da terra. Então, no relógio de Deus, há um evento para acontecer, com data certa para ele, mas não revelada para nós, que é o arrebatamento da igreja. E esse evento, ele marca um momento de transição, justamente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo é subdividida em duas vindas. A primeira é chamada de arrebatamento, a segunda é chamada de revelação ou parousia, que é a palavra mais próxima do grego, né? Sem tradução. Então, nós, quando lemos as Escrituras, às vezes a gente até mescla. Tem coisas que se referem à primeira etapa da segunda vinda, tem outras que se referem à segunda etapa. Mas a gente, às vezes, canta e prega como se fosse uma coisa só, mas são coisas diferentes. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de meditar num culto sobre esse tema, porque a gente vai vendo como Deus é organizado e o nosso coração vai se aquecendo. Se eu perguntar aqui, quem domina escatologia bíblica, se tiver algum irmão até, seria até melhor, porque você poderia até falar no meu lugar, porque eu não domino, preciso aprender. É um tema difícil. Talvez, pode ser que tenha, mas eu creio que não tem ninguém aqui com coragem de dizer, irmão, escatologia, eu domino tudo. Inclusive, sei até a data que Jesus vai voltar. Porque às vezes tem um assim, que eles sabem tanto, que sabem até o que não é para saber. Mas eu penso que todos nós aqui estamos ainda aprendendo. É um tema muito profundo. Quanto mais a gente estuda, mais lê, a gente fica maravilhado com o que está revelado. O que está revelado é para a gente saber. O que não está revelado é porque não é para saber agora. Por exemplo, quem é o anticristo, não precisa ficar debatendo, discutindo. Eu acho que é fulano, eu acho que é Beltrano. Se você quiser saber quem é o anticristo, vai ficar aqui na tribulação para conhecer ele. Por isso que a igreja não precisa saber, porque a igreja não vai ter tempo de ver ele se manifestar. Então, fica tranquilo, não é? Então, o que as Escrituras dizem é porque é necessário a gente saber agora. Agora, quando aquilo que é perfeito vier, o que é em parte será aniquilado. Então, Cristo, quando vier, ele completará toda a revelação e a gente vai tirar todas as dúvidas, evidentemente. Mas esse tema, embora seja um tema complexo e profundo, há verdades básicas que nós devemos dominar, para que a gente não corra alguns erros que a igreja em Tessalônica correu, já nos primeiros anos da igreja, da história da igreja. 2 grandes erros, não eram pecados, mas eram 2 grandes erros, 2 grandes equívocos que os irmãos tessalonicenses cometeram em relação à volta de Jesus. Primeiro, eles achavam que a vinda do Senhor Jesus ia ser muito rápido, porque é interessante perceber que quando Jesus fala da sua vinda para buscar a igreja, ele usa a expressão, eis que cedo venho. Só que esse cedo, ou esse breve, não significa no nosso relógio que é logo. Traduzido significa a qualquer momento. Porque Pedro, escrevendo a sua carta, disse, olha, não queira medir o tempo de Deus com o nosso. Porque o tempo para Deus é uma coisa misteriosa, que ele é eterno. Um dia como 1000 anos e vice-versa. Então, quando Jesus diz, principalmente em Apocalipse, eis que cedo venho, não quer dizer que ele vem rápido. Rápido no intervalo de tempo que nós medimos. Significa que ele pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Ou seja, a sua vinda é eminente. Há uma eminência. Pode acontecer a qualquer hora. Então, a igreja em Tessalônica cria que Jesus viria a qualquer hora, inclusive rápido. Então, qual foi o posicionamento que eles tomaram? O primeiro equívoco. Já que Jesus vai voltar, então não vamos nem trabalhar. Porque não faz sentido, porque se eu for trabalhar os 30 dias do mês para receber o salário e ele vier no 29º, quem vai ganhar é meu patrão, porque eu trabalhei o mês inteiro e não recebi. Então, irmão, eu estou vivendo da fé. Interessante que em nosso meio, talvez aqui também tenha, porque se eu estou falando dessa palavra é porque tem. Tem esses que querem ser como os tessalonicenses, né? Ele não quer trabalhar, mas quer comer. E Paulo resolveu isso, irmão, de uma maneira bem simples no culto de doutrina. Ele disse, meus irmãos, vocês não querem trabalhar não, a gente não quer não, a gente está esperando Jesus voltar.
então também vocês não vão comer, tá bom? Quando tiver a fila ali da cantina, passe bem longe, porque quem quer comer tem que trabalhar. Está resolvido. Jesus vai voltar, mas a gente não vai deixar de fazer as nossas atividades básicas. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, vai constituir nossa família, mas sem apego excessivo a essas coisas, porque elas são passageiras, efêmeras e transitórias, não é? O outro equívoco que eles cometeram foi o seguinte: como Jesus volta e vai arrebatar a igreja, tadinho dos irmãos que morreram, bichinho, eles vão perder o arrebatamento. E eles começaram a ficar até com medo da morte, dizendo: Senhor, eu não quero morrer, porque se eu morrer, eu não participo dessa festa, porque só vai participar quem estiver vivo quando ela acontecer. Esse era o equívoco. Por isso que Paulo vai escrever o capítulo 4 e o versículo 13, dizendo: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante aqui não é ignorância de brutalidade, é ignorância de falta de conhecimento, falta de gnose. Daí a palavra ignorância para o português, não é? Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Essa expressão dormir é usada no Novo Testamento 14 vezes para se referir à morte apenas de crente. Porque crente em Cristo, salvo em Cristo, não morre, mas dorme. É diferente. Essa expressão dormir fala de algo que é passageiro, um estado que é passageiro. Quando Jesus chegou lá em Lázaro, que as suas irmãs viam a morte dele como um fim, Jesus profeticamente foi demonstrando que não era um fim, era só um momento. Quando Jesus chegou na casa de Jairo também para ressuscitar sua filha, não viu a morte dela como um fim, mas apenas como um estado. Não, a menina não está morta, a menina só está dormindo, né? Tanto que ele não disse para a menina: menina, ressuscita. Ele não falou como quem fala com uma morta, ele falou como com quem está dormindo. Acorda, wake up, levanta. Com o que ele estava falando, que ele é o dono da vida, com alguém que estava com a vida na palma da mão dele, não é? Então, observe que Jesus não se amedronta com morte. Quem se amedronta é a gente, porque nós custamos a desenvolver uma verdadeira esperança. Mas quem tem a esperança firmada em Cristo, sabe que a morte não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Agora, nós não vamos ser insensíveis, nós não vamos ser frios, calculistas, e dizer: não, a morte não traz dor. Traz, porque a morte traz uma separação, só que é um mistério. A morte traz uma separação e uma solidão em relação a quem fica, mas ela também traz uma união e uma revelação para com quem a gente se encontra quando a gente morre. Então, a morte é algo que nos causa estranheza, porque nós não fomos feitos para morrer. E é claro que quando nós perdemos um ente querido, um amigo, um familiar, nós choramos porque sentimos a dor da separação. Mas, se a tela da revelação pudesse se abrir, aquele por quem estamos chorando ia botar assim o rosto e dizer: chore não que eu estou bem aqui. Fica tranquilo e fica crente para poder chegar aqui também. Então, a morte é um mistério para o crente salvo. Duas posturas que nós não devemos ter em relação à morte: a gente nem deve desejá-la, procurá-la e nem ter medo. Com a morte a gente tem que ser bem resolvido. Quer morrer agora? Rapaz, quero não. Mas se morrer eu estou tranquilo. Não é? Porque a gente tem às vezes dois grupos opostos. Tem o grupo que deseja morrer e às vezes até faz isso com as próprias mãos, culminando em perca de salvação. E tem aqueles que morrem de medo de morrer, morrem de medo até da aproximação da morte, que se chama envelhecimento. Tenta com todas as forças lutar até contra a gravidade para esquecer que está morrendo a cada dia, porque o envelhecimento é uma morte cotidiana, não é? E Jesus disse que a morte faz parte do nosso ciclo. Ele disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, a morte faz parte da nossa vida, inclusive a morte para a carne, para o mundo, para os nossos desejos. Todos nós temos que morrer todo dia, mortificar os nossos membros, os nossos desejos, as nossas paixões, para que possamos viver a verdadeira vida eterna que há em Cristo Jesus. Não é isso? Então, para se encontrar com Cristo hoje, a gente precisa entender que a morte é um caminho. Só que quem morreu agora, aí veja o outro lado da questão, né? Eu peço aos irmãos paciência, porque é riquíssimo um momento como esse, para a gente poder trabalhar um tema bíblico. A gente já pulou, já sentiu a glória, já extravasou, e dá agora para a gente ir
meditando um pouquinho, costurando as escrituras, sim ou não? Pronto, agora se quiser pular também, receber de Deus, está tudo certo, não é errado não, que é pentecostal. Mas escute bem, é outro mistério a questão da morte, porque assim como eles pensavam que quem morreu não ia participar, a gente também, por outro ângulo, pode pensar que quem já morreu, agora a gente que já conhece a revelação completa, nós estamos em privilégio em relação aos Tessalonicenses, podemos dizer assim, quem morreu também está melhor, porque está na sala VIP, não é? Participando lá já da festa. Porque assim que acontecer o arrebatamento, Deus permitirá 2 eventos. Amanhã, se der tempo, a gente medita neles 2. Um deles é a bodas do Cordeiro, a festa. Então, se fosse assim, morrer primeiro seria melhor até, porque já estava lá comendo os quitutes, quando a gente chegasse só ia estar a bandeja. E quem estava lá ia aproveitar bastante. Rapaz, quem mandou tu viver muito, perdesse. Então, não está em desvantagem nem quem morre, nem está em desvantagem quem está vivo. Deus, ele equilibra de uma maneira tão linda que ele bota na sua agenda o arrebatamento para favorecer os que já dormem e para favorecer aqueles que no momento do arrebatamento estiverem vivos. Então, esse é o grande trunfo aqui de Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, porque nós vamos observar que quem morreu em Cristo, com ele também ressuscitará. Quem morreu em Cristo, a morte física, e quem morre em Cristo, cotidianamente, a morte para o mundo, a morte para o pecado. Quem pode dizer, como Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 18, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se nós estamos morrendo a cada dia, automaticamente estamos vivendo a cada dia, porque se com Cristo morrestes, com Cristo ressuscitaste, nos ensina o apóstolo Paulo, não é? E se com ele morreu e com ele ressuscitou, pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, quando nós sofremos esta morte e esta ressurreição espiritual, temos a garantia que também viveremos a ressurreição física, porque o céu não é lugar de alma penada, de Gasparzinho e nem de zumbi. O céu é uma reunião dos eleitos glorificados, com corpo, alma e espírito. E isso é muito bem explicado em 15 da primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz, olha, Deus, ele comprou corpo, alma e espírito, tá bom? Esse grupo que defende que Deus só quer o coração, que Deus só olha o interior, que Deus só quer o espírito, não julgue isso aqui, ele nunca leu a Bíblia, porque Deus, ele não está interessado só no interior, ele nunca disse isso, até porque Paulo diz que ele comprou o meu e o seu corpo, ele não comprou só a nossa alma. Paulo deu uma marretada na cabeça das feministas que pinta de batom na barriga, meu corpo, minhas regras. E às vezes tem umas crentes que estão querendo acreditar até nesse postulado. E Paulo, de maneira irônica, porque às vezes ele era irônico na sua escrita, porque ele era muito inteligente, ele escreveu para a igreja em Corinto, a primeira carta, disse, vocês não estão sabendo da novidade não? Não, qual? O corpo de vocês não é de vocês não. Apague aí esse batom e atira essa frase. Oxe, não é da gente não, é não, porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus com o vosso corpo, porque ele já não é vosso, vocês não pertencem a vós mesmos, vocês pertencem a ele, ele comprou o corpo. E escrevendo aqui para a igreja aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo faz uma oração, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, igual a gente canta no hino 5. Então não diga mais que Deus só está interessado no seu interior, ele está interessado na sua orelha, nos seus lábios, nos seus olhos, na sua mão. O que você faz com o seu corpo tem que redundar em glorificação a Deus, porque o seu corpo revela como está a sua alma, tá bom? Eu não estou nem falando aqui de tamanho de saia, de corte de cabelo, de cor disso ou daquilo, eu estou falando de princípio. Agora, quem tem o princípio sabe aplicar nos assuntos cotidianos. Quem tem princípio sabe até onde pode ir. Glória a Deus.
Quem tem princípio não precisa de plaquinha, nem de nota de rodapé, nem de listinha. Isso pode, isso não pode, isso não pode. Porque dentro dele já habita o elemento norteador que se chama Espírito Santo. E ele diz: pode, não pode, quero, não quero. Porque ele não é residente, ele é presidente da casa. Ele comprou ela, ele não é hóspede não, nem é morador. Ele é o dono da casa. E quando ele entra, ele diz o que é que vai ser feito dentro dela. E quando a casa está toda cheia dele, pode quem quiser bater na porta. Eu não dou trabalho nem de olhar no olho mágico, porque quem tinha que entrar já está aqui dentro. O resto é resto e não mais me interessa. Vida consagrada: corpo, alma e espírito. É esse corpo e essa alma e esse espírito que o Pai vem buscar. E aí Paulo vai ensinar tanto em 15 de 1 Coríntios como em 4 de 1 Tessalonicenses que haverá um encontro entre a porção material e a porção imaterial, não é? Esta é a primeira ressurreição, que só vai participar os santos, os crentes. E, queridos irmãos, é muito lindo isso, porque só nesses versículos aqui do 13 ao 18 nós temos uma densidade de revelação escatológica, de quantidade de conteúdos, que não aparece em nenhuma outra porção das Escrituras, não é? E o versículo 15 é crucial, porque Paulo diz: olha, irmãos, eu não estou falando isso aqui baseado em filme que eu assisti, em livro que eu comprei, em visagem. Eu digo isto pela palavra do Senhor. Então ele era apóstolo e estava autorizado pela revelação. Isso que eu estou falando aqui não é opinião, não é achismo, nem é sentimento. O que eu estou falando aqui é revelação. Tem autoridade. E essa palavra, como diz em Apocalipse, é verdadeira e é fiel. Então vai se cumprir. E aí ele continua desenvolvendo, mostrando que quem ficar vivo para a vinda do Senhor não precederá os que dormem. Então a gente não vai ter vantagem. Por isso que algumas pessoas até dizem assim: ah, irmãos, eu, às vezes até numa emoção, inflamado, né, num culto como esse, assim, eu não quero morrer, meu corpo não vai provar a morte, quero ficar vivo para o arrebatamento. É importante você ter cuidado para não pedir algo que talvez você não suporte. Porque a igreja que vai ser arrebatada vai estar vivendo o pior tempo da terra. E talvez tem pessoas que não vão nem suportar. Por isso que o Senhor de vez em quando já vai recolhendo alguns que não suportam não, porque Ele conhece o coração de quem é quem, não é? Então a igreja que vai subir, ela vai subir num avivamento total. É a igreja de Filadélfia. Mas vai subir num momento de frieza total, externo. A igreja de Laodiceia. Então é um grande mistério, porque algumas pessoas dizem assim: é tão difícil ser crente hoje, né? O tempo está tão difícil, né? O século 21, você vê como é aqui no Paraná. Não, a gente não fez coisa nem com o tempo, nem com o espaço. A nossa pátria é outra, o nosso tempo é a eternidade. E quem é Filadélfia é Filadélfia, quem é Laodiceia é Laodiceia. Quem não presta, você pode botar ele no Monte Sião e ele está lá, um Judas, na mesa da ceia, mas pensando em dar lugar a Satanás. Mas quem é hebreu da gema, quem é nazireu, pode jogar na Babilônia, mudar o RG, alterar o nome dele na certidão, mudar a roupa dele, botar batuque para ele dançar até o chão. E ele diz: não, eu sei o que aprendi lá na escola dominical. Eu sei o que eu aprendi lá no culto de doutrina. O meu Deus é Jeová. Eu não danço esse batuque não. Eu não como essa comida não. Eu não me inclino diante dessa estátua, porque eu sirvo ao El Shaddai. Convicção. Está na Babilônia, mas tem coração de hebreu. É diferente. Então a igreja que vai subir, ela vai subir avivada, pulando de um pé só, como alguém diz, ou soltando fogo pela venta. É duas figuras de linguagem que o pentecostal usa, mas que a gente vê que é dragão, né? Que solta fogo pelo nariz, mas a gente usa essa figura de linguagem. Então a igreja que vai subir avivada, mas o tempo que ela vai estar é um tempo terrível. Vamos ver um exemplo disso, uma prova bíblica. Segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala aí no capítulo 2 e no versículo 3, para a mesma igreja: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A vinda de Cristo. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é um sinônimo para anticristo. Então Paulo mostra que os eventos finais serão antecedidos, né, da vinda gloriosa de Cristo por essa apostasia
e por essa revelação do anticristo. Então, quando a igreja estiver perto de sair da terra, a terra estará insuportável, a terra. Então, não adianta colocar esperança em partido político, em corrente ideológica. Entende, irmão? Em estilo de vida verde. Eu não como isso. Eu vou até respirar menos o O2 para salvar a terra. Não é você que vai salvar a terra. Nós somos mordomos. Há um mandato cultural. Devemos cuidar, zelar. Deus nos colocou para fazer isso, mas a gente não vai restaurar a camada de ozônio. Não tem partido político que faça isso. A gente não vai restaurar os corpos hídricos, os rios. Não! A natureza não está apelando para nenhum partido político, para nenhuma retroescavadeira, para nenhuma cestinha de reciclagem. A natureza está gemendo com dores de parto, aguardando o dia da redenção. E ela sabe quem vai lhe redimir. É o seu Messias, é o seu Senhor. Então, o tempo vai piorar cada vez mais, mas quem vai subir está melhorando a cada dia. Isso é um mistério muito grande. É escândalo, é pecado, é embaraço, é frieza, é sensualidade, é irreverência, incredulidade a todo vapor. Mas quem é noiva, glória a Deus, quem é ovelha, quem é membro do corpo, quem é galho da videira, quem é pedra do edifício, quem é tesouro do depósito, está andando com os olhos fixos, como diz Hebreus 12, no autor e consumador da fé. Ele está correndo a carreira que está proposta. E corrida, a gente corre olhando para o chão, para não tropeçar e cair. Mas a corrida celestial é ao contrário. Não pode olhar para o chão não, senão cai. Tem que andar olhando para frente e para cima, como que tivesse hipnotizado. Ei, tu viste o que aconteceu ali? Vi não, eu estou agora com o meu olho fixo. Olha, tu soube do boato? Soube não, eu soube das boas novas, do evangelho. Olha, tu soube do que disseram, do que viram, do que pensaram? Não, eu estou sabendo das revelações que o Espírito Santo está me dando. Menino, tu é muito desligado. Não, eu sou o verdadeiro ligado, na videira, no céu, no Espírito. Olha, ela deu uma piscada para tu. Tô nessa mais não, meu filho, eu estou vendo é o olho aberto do Cordeiro que ressuscitou como leão. Corre a carreira que está proposta, olhando para cima, se livrando do embaraço, do laço, do tropeço, do pecado. É a receita do Senhor para nós. Agora, se você acha que é um maratonista da terra e quer correr recebendo as flamas, os aplausos, parando para se confraternizar com os espectadores, aleluia, o tempo acaba e você fica no meio do caminho. Mas enquanto Satanás joga as pedradas, os espinhos, os bombardeios, não te preocupa, porque o Pai vai adiante e vai com o trator do Espírito Santo abrindo o caminho para a igreja passar, glória. E Satanás vai levantando porta e ele vai derrubando porta, vai derrubando cadeado, vai destroçando tudo, e a igreja vai marchando, aleluia, no livramento que o Senhor tem para dar. Mas é evidentemente que nós precisamos entender isso. O tempo vai piorar, mas a igreja vai só melhorar. A igreja noiva, igreja, instituição, denominação, ela pode até sofrer, mas a igreja noiva, ela vai melhorando, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, de revelação em revelação. Tá bem, queridos? E aí nós vamos observar que o Senhor Deus, ele nos dará 3 elementos que vão preceder o arrebatamento. Esses sinais que a Bíblia geralmente fala em relação à vinda de Cristo são sinais para a segunda vinda gloriosa. Porque a segunda vinda gloriosa, ela tem sinais, a parousia, mas o arrebatamento não tem sinais. A gente costuma misturar, a gente pega aqueles textos que falam de sinais do fim. Esses sinais do fim são do fim. O arrebatamento, ele não tem dica. E aí é um mistério muito grande, porque a vinda do Senhor Jesus, ela vai acontecer, dependendo do público-alvo, de 2 maneiras. Para uns, Jesus vem como ladrão. Para outros, ele vem como noivo. Jesus está alertando em Lucas 13, em Mateus 24, olha, a vinda do Filho do Homem vai ser como ladrão da noite. Ladrão não manda o zap dizendo, olha, quinta-feira, por volta de 2 da manhã, eu estou chegando aí.
O ladrão chega, faz o rapa e vai embora. E às vezes você só vê quando amanhece. Nem vê ele fazendo o rapa. Cuidado. A vinda do Filho do Homem vai ser como um ladrão. Não é que Jesus vem causar estrago, mas é porque para alguns ele vai vir, vai voltar, e quando alguém acordar, cadê? Poxa, mas não era 5 dias de festa? Eu estou aqui, cadê o pessoal que não está chegando? Aí vai abrir o WhatsApp lá da congregação, sei lá, do grupo, da Umadicem, da Umadipá. Não botaram nada, não tem nenhum aviso. Claro que não tem. Eita Deus grande. Irmãos, pode ficar certo que vai ter gente que vai viver isso. Tem gente que vai viver isso, infelizmente. Mas para outros ele vai vir como noivo. Noivo é esperado. Noivo é aguardado. Quando o noivo ia na casa do pai da noiva e lançava o contrato de casamento, ele passava em torno de 1 ano na casa do pai preparando a casa, e a noiva na casa do seu pai preparando o enxoval e preparando a sua beleza. Era 1 ano ali, em torno de 1 ano, se preparando. E ficava um intervalo, o amigo do noivo, porque o noivo não é como na nossa cultura, que vai na casa da noiva, tem um momento lá, diante da família. Não, aquela cultura eles não conviviam. Aí colocava o amigo do noivo para fazer uma comunicação, porque não tinha como fazer chamada de vídeo, essas coisas. O amigo do noivo trazia do noivo alguns mimos para a noiva, alguns tecidos, alguns bálsamos, para ela ir se animando, vendo que ele a amava, que ele estava ansioso por vê-la. Não é? E esse amigo trazia de volta para o noivo notícias da noiva. E como é que ela está? Rapaz, está ficando bonita. Ela está se ajeitando. Ela só fala na tua vinda. Ela está animada. Glória a Deus. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O Espírito Santo traz do noivo presentes para a noiva: batismo, dons espirituais, revestimento de poder, o fogo da presença que nos faz sentir esta alegria indizível. Mas o noivo quer que o seu amigo volte dizendo: rapaz, lá em Paranaguá ela está tão animada que vai fazer 1 semana de festa só falando da tua volta. E estão cantando da tua volta, estão pregando da tua volta, estão fazendo crachá com o nome da tua volta, camisa com o nome da tua volta. A noiva só está falando neste assunto. Aleluia. Será que o amigo do noivo hoje está dando boas notícias de ti? Será que o amigo do noivo está dizendo: a noiva está com a veste branca, a noiva está com bálsamo, eu derramei o bálsamo no rosto, ela está refletindo a tua glória? Mas se alguém perdeu a brancura das vestes, é noite de purificação. Se alguém perdeu o óleo, é noite de unção nova, porque o amigo do noivo, ele está passeando aqui neste santuário, irmão. E quem quer, receba, porque é de graça. Quem quer, receba a unção nova, pureza, aleluia. O diabo quer sujar tuas vestes, mas Jesus está lavando a igreja todo dia com a água da palavra, aleluia. Há um brilho de Deus novo, há uma consagração para que possamos estar nesta posição. Não vou dizer assim, levante a mão, isso é uma pergunta introspectiva, mas qual é o nível de óleo na tua vida, de unção? Hein? Tá só o pó? Hein? E tá precisando aí colocar outros artefatos para poder esconder a secura, a sequidão? Porque excesso de coisas externas é para camuflar a carência de coisas internas. Porque quando o interno está cheio, transborda. E como é bom, ele vai, eita glória, ele desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, chega até no pé, glória. E quando alguém olha, não dá tempo nem de ver a marca da roupa, brancura de dente, cor de lente de contato, porque quando olha é só o brilho, só o resplendor da glória, aleluia. Vivemos uma era de metrosexualidade, de cuidado exacerbado com o corpo. É cuidado com os cílios, com as cutículas, com a pele, com o couro cabeludo. Tem gente que passa horas massageando o couro cabeludo. Eita Deus. Oh Senhor. Mas Ele quer tratar, é outra área. É área que esteticista da terra não trata. Oh
aleluia, tu és noiva adornada. E em 19 de Apocalipse, João ouviu o cântico dizendo: vinde, alegremo-nos, regozijemo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Ela não vai se aprontar, ela já está pronta, com veste de linho fino, que são a justiça dos santos na terra. Obras que são transformadas em vestes espirituais que embelezam a noiva do Cordeiro. Essa vinda de Cristo, para uns vai vir como ladrão, para outros vai vir como noivo. Há outra figura de linguagem para representar como Jesus virá para um grupo de uma maneira distinta para o outro. Para uns ele vem como o sol da justiça, para outros ele vem como a resplandecente estrela da manhã. Qual é a diferença do sol da justiça para a estrela da manhã? O sol da justiça é o sol do meio-dia. Aqui não, que aqui é frio, mas na minha terra... Aliás, na minha terra, sol de 6 da manhã, você já está pedindo misericórdia. Mas vamos falar numa condição normal. Uma condição normal. Sol de meio-dia é sol que você foge dele. Você arruma uma sombrinha, arruma um guarda-sol, vai para uma sombra. Sol do meio-dia, você não vai ficar olhando para ele. Você pode ficar até cego. Mas o sol brilhante, estrela da manhã, é o sol da alvorada, de 5 da manhã. Que deixa o céu laranjinha. É aquele sol que dá vontade de ficar olhando, apreciando. Mas quem é que vê a brilhante estrela da manhã? Quem acorda cedo. Quem está em vigilância. Em que sentido? Eu tenho que despertar 5 da manhã, despertador, vou ficar atento. Aquelas criaturas que dá 11 horas da manhã, ele está decidindo se vive ou se morre ainda. Ele perde o encontro da brilhante estrela da manhã. Aí ele bota blackout no quarto, cortina, persiana, bota um papel laminado na janela, ele foge do sol. Jesus vai vir como o sol da justiça para aqueles que estão fugindo dele. Mas chega uma hora que não vai ter como fugir, e ele vai estar lá para derreter, para queimar, para julgar. Mas para quem está em vigilância, sofrendo as dores da noite escura, das madrugadas da solidão, quem está atravessando as vigílias da prudência e dizendo: ora vem Senhor Jesus, ele está lá nas 3 horas da manhã, na última vigília da noite, dizendo: Deus, essa espera não vai acabar. Aguarda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. Eu vou presentear a tua espera com o nascer da resplandecente estrela da manhã. A igreja que está em vigilância vai ter o gostinho de ver Jesus quebrando a calada das noites da solidão e nos presentear com a beleza de um novo dia, o dia da ressurreição final. E esse sol dá vontade de ficar perto. Esse sol é revigorante, fala de novidade. Aleluia. Então, se Jesus chegasse agora, você ia ter o prazer nele como estrela matutina, ou ia ter que fugir, porque a quentura da presença dele como juízo vem grande? São perguntas introspectivas que eu amo fazer na direção do Espírito Santo. Se Jesus chegar agora na tua vida, é noivo ou é ladrão? Não precisa levantar a mão não, nem olhar para ninguém do lado, é para você mesmo e para mim. Eita Deus grande. Queridos irmãos, como o arrebatamento ele não tem sinais que lhe precedem, porque ele pode acontecer a qualquer momento, e se tivesse sinais a gente saberia quando aconteceria. Os sinais são do fim, da segunda vinda gloriosa. O arrebatamento é o de repente de Deus. Mas exatamente antes do arrebatamento, nós teremos 3 sons que vão sinalizar para quem está vigilante: chegou a hora, é agora. E esses 3 sons estão aí no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 3 manifestações sonoras que vão acompanhar a manifestação visível do Senhor Jesus quando vier buscar a igreja. E é muito interessante
que na primeira vinda de Cristo, Isaías profetizou que Jesus ia vir mudo. Lá em Isaías 42, e o verso 2, quando inicia ali a sessão do Cântico dos Servos, de maneira profética, Isaías dizia que quando Jesus viesse no seu ministério terreno, ele não clamaria, não se exaltaria, nem faria ouvir a sua voz na praça. Isaías disse que ele veio como cordeiro. Cordeiro o quê? Mudo. Ovelha muda, que vai ao matadouro sem falar nada. Jesus não disse para ninguém: você está fazendo isso comigo, né? Você vai ver o que vai acontecer. Não. Pelo contrário, tu não vai falar nada. Pilatos, tu não vai falar nada. Tu é rei. Mas você está dizendo. Jesus não tinha pressa de dar carteirada, de se dizer quem era. Me respeite, aguardem. Quem me viu verá. Eu vou dar a volta por cima, viu? Eu vou pisar na tua cabeça, não. As palavras que Jesus abriu a boca na cruz para falar são palavras tremendas. Sendo insultado, ele não respondeu à afronta, pelo contrário, intercedeu pelos seus afrontadores. Pai, não coloca na conta deles não esse pecado, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Olha, teve força para interceder. Tem um cantor que dizia: não tiver força para orar, não ore. Irmão, Jesus não tinha força para nada, mas orou, deu exemplo. Abriu a boca para dizer que tinha sede, mas para se cumprir a profecia. Abriu a boca para pedir a João para cuidar de Maria, perto de morrer, e se preocupando com as necessidades diárias de Maria. Veja como Jesus se preocupa com os mínimos detalhes, né? Também abriu a boca para dar uma lapada na cabeça da morte, que é tremenda aquela declaração. Porque a gente fala assim: Jesus morreu, mas é um mistério. Jesus não morreu matado, digamos assim. Porque a morte estava salivando. Se ela tem aquela foice mesmo, eu não sei ainda, porque Paulo perguntou: cadê a tua foice, morte? Porque parece que Jesus torou ela. Mas a morte estava salivando: é agora que eu vou. Aí Jesus disse: não, meu negócio não é com você não. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Eu não vou entregar você não, que você... Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, e eu tenho poder para pegá-la de volta, porque o Pai prometeu para mim. Pai, está aqui, ó, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a morte ficou lá. Se é que ela tem uma, roendo as unhas e ansiosa, ficou arrodeando até o terceiro dia o corpo de Jesus, aguardando a autorização do Pai para abocanhar o corpo. Mas a morte não lê Bíblia. E Davi profetizou no Salmo 16: não permitirás que o teu santo veja decomposição. As bactérias, os tapuru querendo decompor o corpo, e o Pai dizendo: não, ele está no túmulo, mas é só um fim de semana. No manhã do terceiro dia, eu cumpro a aliança que eu tenho com ele na eternidade. Eu removo a pedra e ele se levanta glorioso, porque ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele vai abrir a caminhada para a vida eterna. Ele vai trazer o feixe da festa das primícias, que são os primeiros ressurretos. Não vai tocar não, e a morte não tocou. A morte de Jesus é um grande mistério. E assim como a morte não tem poder sobre ele, ele revela em 1 de João, de Apocalipse a João, que também não tem poder sobre a gente. Porque quando ele ressuscitou, ele foi lá na cintura da morte e disse: me dê a chave. Me dê. Você não tem mais acesso a nada, só se eu der, glória. Então você não tem que ter medo da morte, nem desejá-la. Mas esse Senhor Jesus, evidentemente, que ressuscitou e está ascenso aos céus, ele tem o desejo de vir buscar a igreja. E este grande evento chamado arrebatamento. Só quem vai participar são os salvos em Cristo, sejam vivos ou sejam mortos. Porque Paulo ensina que vivo ou morto, nós estamos com Jesus. Se for aqui vivo, estamos com ele. Se morrer, estamos com ele também. Mas o desejo de Cristo é que todos nós estejamos no mesmo patamar espiritual. Então é para isso que vai haver o arrebatamento. Porque nós estamos vivendo 4 grandes etapas da salvação: regeneração, justificação, santificação e glorificação. Na regeneração, ganhamos uma nova vida, uma nova natureza. Na justificação, recebemos uma nova posição. Éramos culpados, ele nos coloca na posição de inocente, ele troca com a gente.
vai para o nosso lugar e coloca a gente no lugar dele. Ele imputa a justiça dele em nós, não é isso? Ele pega o nosso pecado, bota na conta dele e pega a justiça dele e bota na nossa conta, não é isso que ele faz? E como no restaurante que tem aquele espeto onde se coloca a comanda, depois que paga, Paulo disse que ele também tem um espeto para colocar a comanda das nossas dívidas. Porque ele não rasga, porque se ele rasgasse, o diabo ia lá, fazia uma montagem e dizia não. Ele pega e espeta a comanda dos nossos débitos. Paulo ensinou aonde? Na cruz do Calvário. Quando Satanás aponta o dedo e diz, olha a dívida, ele diz, olha a cruz, está pago, abaixa o dedo. Não acusa mais ele, porque ele agora está livre pelo sangue. Eu comprei e remi para mim. Glória a Deus. Então o desejo dele não é somente nos dar uma nova natureza, nem uma posição de justo, mas nos trazer para uma vida de santidade. Então nós já vivemos a regeneração e a justificação, onde ele nos livra da condenação do pecado. Estamos vivendo a santificação quando ele nos livra do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre nós. Nós ainda pecamos, mas não vivemos em pecado. Mas na última etapa da salvação, que ainda vai ocorrer, que é a glorificação, ele vai nos livrar da presença do pecado. Então nós ainda não atingimos este nível, mas vamos atingir no arrebatamento. E a palavra arrebatamento tem vários significados, né? O mais comum é rapto, assalto. E quando nós vamos ler e ver várias pessoas dando as suas opiniões convergentes sobre os significados de arrebatamento, a gente vê que tudo se encaixa. Arrebatamento, como rapto, significa levar rapidamente, pois não vai ter aviso prévio. Quando abrir o olho, já estamos lá. Arrebatamento também significa levar para fora. E é para fora do mundo. Mas também é levar à força, porque Satanás vai tentar impedir. Arrebatamento também significa mudar para um novo lugar. Vamos mudar o nosso logradouro, vamos para a pátria celestial. E também salvar do perigo, porque seremos livres da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, como o Senhor nos promete, assim também como a igreja que estava em Filadélfia. Então, o arrebatamento é uma mudança abrupta de lugar, de posição, de contexto, de condição. Mas para que esse arrebatamento ocorra, evidentemente, o Senhor nos dará esses 3 sinais. O primeiro é o alarido. O alarido, nós acreditamos que é o próprio Senhor Jesus que vai dar. Então, enquanto na sua primeira vinda ele veio calado, na sua segunda vinda ele vem com barulho. Ele vem mostrando quem ele é. E Asaf profetizou isso no Salmo 50, no verso 3. Virá o nosso Deus e não se calará. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo. Na segunda vinda ele vem como leão que ruge. Isso é tremendo. Então não sei o que Jesus vai falar. Se ele vai dizer, vamos embora, a hora é agora, cheguei. Se ele não disse, é porque a gente vai ter a alegria de saber o conteúdo na hora, no dia. Quer saber? É só ficar santo, ficar crente, que no dia você sabe. Não precisa ficar debatendo o que é. O Senhor Jesus dará o brado. Seguido de voz de arcanjo. O arcanjo é o ápice do pelotão celestial. Também a gente não sabe o que é que ele vai dizer, mas ele vai falar. Ele vai dar voz de comando. E arcanjo é acionado em situação de guerra. É por isso que o terceiro som nos diz que será som de trombeta de Deus. A última trombeta. Interessante que para a terra, para os ímpios, para os pagãos, as trombetas, assim como as taças e os selos, trazem som, imagem, sinal de juízo. Para a igreja, a trombeta de Deus é sinal de consolo, de livramento, de comunhão, de reunião. E faz todo sentido, porque no Antigo Testamento, trombeta era tocada lá na lei mosaica, nós aprendemos, para dar a Israel 2 mensagens. Se prepare para marchar e se prepare para mudar de lugar. Então, como Paulo está escrevendo para um povo que era influenciado numa cosmovisão judaica, ele está ensinando a igreja que também vai ter toque de trombeta, mandando a igreja assumir posição militar
Porque ela vai mudar de lugar. Sim, que a igreja vai mudar de lugar, é óbvio, é nítido, a gente já entendeu. Sairemos do céu, sairemos da terra, iremos para o céu. Embora que depois a gente vai voltar para a terra. Amanhã a gente combina de meditar este assunto. Mas, por que voz militar? E vai ter alguma briga? Nós não estamos em paz? Não somos irmãos? Pois é, queridos. Além de todas as lutas que nós estamos travando, até para ser arrebatado, vai ter uma última luta. Uma última guerra. Mas essa vai ser rapidinha. Vai ser resolvida com o peteleco de Jeová. Me permita dizer assim. Porque aonde é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Nos ares. Na atmosfera. Não é na terra para não ter penetra. Para não ter carteirada, não ter ninguém dizendo, olha, eu sou conhecido do líder, eu sou conhecido do pastor, chama ele aqui na porta. Não, ninguém vai ter trabalho para isso. Isso é nos ares. Só que quem é que habita nos ares? Aquele que quer ser Deus, quer imitar Deus. Ele habitava no céu dos céus, mas porque queria ser Deus, recebeu penalidade máxima, desceu, caiu como um raio. Satanás. A gente tem uma ideia de que Satanás está lá no subsolo, mas ele quer tanto imitar Deus, que Paulo nos ensina, escrevendo aos Efésios, que os principados e as potestades, as hostes infernais, estão nos lugares celestiais. Mas não é o céu dos céus, claro, é essa atmosfera. E há uma prova no Antigo Testamento de que ele gosta de ficar aqui, olha. Porque este ambiente é o ambiente de comunicação entre o céu e a terra. É por este ambiente que sobe oração e desce resposta. Então ele gosta de ficar nesse ambiente, são os principados e as potestades, para atrapalhar a comunicação entre o céu e a terra. Qual é a prova disso? Daniel. Quando Daniel leu a Bíblia, entendeu que o povo estava em pecado e não estava atento que a palavra estava perto de se cumprir, voltar do cativeiro. E nós somos os Daniéis desta época, que estamos lendo a Bíblia e percebendo que o povo está aí desligado, sem perceber que está próximo o fim. Aí o que foi que Daniel fez? Foi se humilhar, pedir perdão pelo pecado do povo, pedir a Deus graça e misericórdia para Deus mudar os corações. Quando o príncipe da Pérsia, que era o chefão, que comandava o principado espiritual do mal, viu Daniel dobrando o joelho, disse, eita, isso aí é bronca. Isso aí homem não pode dobrar o joelho não. Quando esse homem dobra o joelho, o céu fica de pé. Bloqueia. Trava. Bota aí uma tranca para a oração dele não subir. Mas Jeová, que tudo vê, tudo ouve, percebeu que uma tranca estava sendo colocada, acionou Miguel e disse, Miguel, vá ali desfazer o embaraço. Vá ali quebrar uma corrente. Porque eu vi que Daniel está dobrando o joelho na terra e o príncipe da Pérsia está querendo atrapalhar. Mas Daniel é amado meu e quando ele ora, eu gosto de responder. Vai lá tirar o bloqueio. Aí o arcanjo tirou. Porque não tem pata de coelho, não tem trevo de 3 folhas, de 4 folhas, não tem charuto, não tem batucada, não tem sapo, não tem água benta, nada, sangue de bode, cachaça, bacia com pipoca, que possa impedir a comunicação de Deus com a igreja. Não tem feitiço, não tem encantamento. Balaque pagava Balaão, vai lá e amaldiçoa. Quando ele abria a boca, Jeová tomava ele, abençoa. Ele pagava, passava outro cheque, fazia outro pix, é maldição. Jeová tomava a boca e dizia, abençoa, porque contra o meu povo não vale feitiço nem encantamento. Desfaz lá, Miguel, desfaz. Quando Miguel recebeu a ordem, desceu, desfez o bloqueio e foi levar já a resposta de Daniel. E quando chegou para Daniel, chegou botando Daniel lá em cima. Daniel, homem muito amado, varão no céu, tu é bem quisto. Rapaz, olha, o céu está em movimento por tua causa. Tu sabe por que eu desci? Porque Deus, ele não é obrigado a dar satisfação a gente.
Ele opera e às vezes a gente fica nem sabendo. Mas com quem Deus tem intimidade, Ele gosta de dar o protocolo, o número do protocolo, a rota. Ele conta detalhe. Aleluia. E o arcanjo começou a contar os bastidores, o making off. Rapaz, acabei de chegar de uma guerra, varão, por tua causa. Aleluia. Porque quando tu dobrou o joelho, teve um bloqueio. O príncipe da Pérsia, ele pensa que é alguma coisa, mas o nosso Deus é maior. E disse, tora aí o bloqueio, que a resposta de Daniel vai descer. Varão, no começo da tua oração, no princípio da tua súplica, Jeová já estava assinando a ordem. Porque tu é muito amado. Então, o inimigo das nossas almas, ele está aqui por cima dos ares. E o encontro do Senhor com a igreja vai ser nos ares. É por isso que o arrebatamento vai ser precedido por alarido, pelo grito do Senhor, pelo toque de trombeta e pela voz de comando do arcanjo, convidando a igreja para colocar-se em posição militar e marchar. Por quê? Porque os principados e as potestades que estão na frente do caminho, Jeová vai dizer, sai da frente. Sai da frente, porque a minha noiva agora está passando e vocês não vão atrapalhar. Passaram a vida toda atrapalhando a minha noiva, mas agora ela vai subir, aleluia. Vem se encontrar comigo, noiva, que eu estou tirando os principados, as potestades, a oposição e a resistência do teu caminho. E Deus continua dando prova de que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Lá na tua casa tem autoridade de Deus, na tua parentela tem autoridade de Deus. Essa igreja está sobre a autoridade do leão da tribo de Judá. Principados estão dando marcha ré, potestades desta cidade estão sendo neutralizadas. O Senhor está dando ordem e dizendo à igreja, começa a marchar, começa a ficar de pé, começa a ficar em posição de guerra, porque eu estou vindo trazer para vocês consolo, comunhão e revelação. Fiquemos de pé esta noite. Talvez você pode estar desapercebido, mas o Senhor nesta noite está mandando a gente cingir os lombos, apertar o cinto. Irmão, Deus é quem conhece a igreja. A gente não prega a palavra pronta, é palavra revelada. Tem gente aqui com as pontas soltas da veste, porque não está com o cinto. Mas o Senhor está dizendo, aperta o cinto da verdade, te orienta, te ajeita. Deixa de ser malamanhado, deixa de ser embaraçado. Pega a tua espada do Espírito, que é a minha palavra, maneja ela, porque é com ela que tu vai desbaratar os ninhos da serpente. Tu crê que o Senhor está libertando o ninho hoje na tua vida? Satanás preparou embaraço para te atrapalhar de caminhar. O teu pé está enganchado em alguma coisa, mas o Senhor com o Espírito Santo está desembanhando a espada agora. Eita glória, está quebrando as confusões e está dizendo, fique livre para marchar na terra. Eu devolvo a você liberdade para fazer minha obra. Vá, eu lhe dei autoridade, eu não vou deixar você se enganchar com nada. O laço quebra, você escapa e Senaqueribe volta de marcha ré, porque eu chamei você para fazer a minha obra aqui e por fim viver comigo na eternidade. Eu quero convidar você que precisa de revestimento de Deus, autoridade de Deus para guerrear. Nós estamos nos preparando esta noite para viver a nossa última batalha, a nossa última guerra. Aqui é lugar de receber poder, aqui é lugar de se alegrar no Espírito, e aqui é lugar de se armar até os dentes, para quando Satanás vir com coruja, com serpente, com raposa, com escorpião, com batucada, a gente está armado até os dentes. Sandália do Evangelho no pé, couraça da justiça, escudo da fé, glória, capacete da salvação. Fecha os teus olhos, querido. Te liga no céu. Pede para o Senhor visitar a tua vida agora. E mostra a Ele, confessa a Ele onde está vulnerável. Oh, meu Deus, o Senhor te ama. Tu és noiva. Às vezes é um pouco de óleo que está faltando na lamparina. Às vezes é um capacete que está caindo da cabeça. É uma mente que está dividida em pensamentos. Às vezes é um escudo que está fora do lugar e não consegue apagar os dardos inflamados do maligno. Mas o Espírito Santo
Ele está passando em revista esta noite esse batalhão de crente e está colocando no lugar as armaduras. Está descendo uma porção nova de autoridade sobre a tua mão, sobre os teus lábios. Te prepara para ser um instrumento de Deus, para confrontar o mundo. Corações serão transformados no abrir da tua boca. O Senhor colocou na tua mão alvará de soltura para declarar prisão, declarar em cárcere que alguém vai ser liberto. Deus vai te usar para libertar da prostituição. Deus vai te usar para libertar do tráfico. Ele está te revestindo com autoridade sobreexcelente. Tem labareda de fogo dentro da tua boca. Lavaradoriminara sobre a forga. Erguimitrio sobre a doreminara xandará de afá. Olha Deus derramando uma brasa nova agora. Olha Deus colocando nos teus olhos colírio do céu. E está abrindo a tua visão para tu ver os carros de fogo. Eita glória. Estou abrindo a tua mente e te dando ciência. Ciência da minha palavra. Colocarei argumentos do meu espírito na tua boca, que nem filósofo vai conseguir debater. Eu estou aumentando a tua inteligência, glória. Estou te preparando para a guerra. Te liga em mim, porque está circulando a seiva do meu espírito, da minha palavra. Eu te concederei uma autoridade sobre esta cidade. Ergue-me entre a fúria, sob a debenessa da baixa da ui. Sadawi te prava sandaia. Ereteta shurimi sonono. Dixnti ofas é pleteteus não iti oporgas não eu forgotawi. Lugar que a polícia não entra, eu vou te dar autoridade para entrar. Abre a tua mão e recebe nesta hora ferramentas espirituais. Eita, eu vou te dar a ferramenta e vou te dar a estratégia. Tu vai entrar no ninho da serpente e vai desbaratar ela. Abre a tua boca e recebe um mistério novo, porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja avivada. A terra de remante ao fogo minaço. Eita, se eu quero te usar na interpretação, quem pede? Se eu abrir a porta da revelação. Eita, que eu vou colocar um cântico espiritual na tua boca. Abre a tua boca e recebe esse cântico que eu te dou. Eu acendo as labaredas neste lugar. Eu sopro o meu vento e derramo as minhas águas cristalinas sobre os meus. Te prepara para ser usado de uma maneira inigualável. Te prepara para mergulhar no oceano dos mistérios de Deus. Te prepara para viver experiência do céu na terra. Receba a libertação. O pecado quer te embaraçar, mas eu estou quebrando a corrente agora e estou te dando pureza, santidade. Estou te dando vigor do meu espírito.